Olá, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casal da Cardio. E hoje nós conversaremos sobre o colesterol, seus mitos e verdades. Muita coisa rola na internet, muita gente fala besteira e a gente está aqui então para esclarecer vocês, batendo um papo de forma descontraída a respeito do colesterol. Eu sou Luciana Serfati de Holanda, sou cardiologista e juntamente aqui com o meu esposo vamos desvendar os mitos sobre o uso de estatina, alguns remédios de colesterol. Tem coisa nova vindo aí, né? Mas será que tem diferença entre mulher, homem em relação a isso? Será que gestante pode, por exemplo, fazer estatina? O que diz as diretrizes? Isso é muito importante, né? Como a gestação afeta, né? Então vamos lá, primeira coisa, o que é esse tal de colesterol? O que é o colesterol que todo mundo fala, né? Será que realmente todo colesterol é ruim? Colesterol, ele é uma gordura, tá bem? E ele é utilizado pelo nosso organismo para fazer hormônio, para fazer célula. Então ele não é de todo mal, tá? Ele é dividido em frações, e aí a gente vai ter a fração que a gente vai chamar de LDL, HDL. Os pacientes costumam falar que o LDL é logo Deus leva, né? Porque é o colesterol ruim, o famoso colesterol ruim. Quanto mais alto tiver, pior. Para mulher, colesterol é bom, né? O colesterol é bom também, assim como para o homem. Mulher, o colesterol ele também interfere na parte hormonal, também interfere em toda a formação, processo de formação hormonal, mas é um pequeno percentual. Isso que é importante a gente entender. A maioria dos hormônios que a gente produz, eles são produzidos por outras coisas. Pela parte endocrinológica, por suprarrenal, não tem a ver tanto com o colesterol em si que a gente ingere na alimentação e que os remédios fazem para diminuir. Então, o primeiro mito que a gente vai quebrar aqui a respeito do colesterol é o seguinte, tá? Bem, sim, colesterol ele entra na produção de hormônios, mas todas as células que produzem hormônio a partir do colesterol, elas têm a capacidade de produzir o seu próprio colesterol. A gente não necessariamente precisa estar com o colesterol elevado para produzir hormônio, tá legal? Então, aquela história de que colesterol muito baixo causa menopausa é mentira, então. É mentira. A mesma coisa para o homem, tá bom? Então, colesterol muito baixo, o LDL muito baixo, não causa disfunção erétil, não causa impotência sexual, não causa redução da testosterona. Isso é mentira, mito, tá bom? A outra coisa, colesterol em criança. A gente tem visto cada vez mais crianças com colesterol elevado. A gente sabe que a mulher, ela tem um risco de acordo com a sua idade, tá bem? Então, no homem, né? Meninos, crianças com colesterol alto vão ser adultos com maior risco cardiovascular, tá bem? Então, controlar o colesterol, a ingestão de colesterol em crianças é de extrema importância. Em meninas, em mulheres, é importante? É importante, é muito importante a gente também tentar entender que a gente tem o que a gente fala na medicina de epigenética. O que é isso? Quando existe uma modificação do nosso DNA por conta de hábitos de vida que eu instituí e decidi fazer. Então, se eu estou grávida, digamos assim, e eu sou uma grávida obesa, sou uma grávida que os meus níveis de colesterol são muito altos, e eu posso modificar o DNA desse bebê que está dentro de mim, em relação a que ele vai ser uma criança mais propensa a nascer com estrias gordurosas nas artérias do coração. Que é estria que mulher não gosta, aquele negócio? Pois é, isso pode se formar no vaso sanguíneo. Então, essa é a primeira parte da formação de uma placa de gordura, que é aquilo que obstrui a artéria e causa infarto, tá bom? Então, é importante vocês entenderem que as minhas escolhas antes de engravidar
a minha preparação, o meu planejamento familiar é muito importante. Porque se você é uma mulher que está pretendendo engravidar, você precisa, se você está obesa, é o momento de, primeiro, vamos resolver isso antes, vamos melhorar a obesidade. Se o seu nível de colesterol está muito alto, vamos primeiro resolver esse nível de colesterol. Vamos primeiro deixar na meta do que a gente diz, que é meta de acordo com o risco cardiovascular de cada um. É individualizado, para a partir daí você engravidar. Entendi. Isso é importante. Então, ou seja, você se prepara para uma gestação já pensando como mãe, né? Porque se você quer ser mãe, quer engravidar, você é responsável por aquele serzinho. No livro Pequeno Príncipe, inclusive, é uma fala muito reproduzida que diz: você é responsável por aquilo que cativas, né? Exatamente. E ser mãe, ser pai é justamente isso. A gente cativa aquele ser e a gente se torna responsável desde aí, desde a preparação, desde pensar em gestar. Muita gente acha que é só parar de fumar, parar de beber, mas não. Cuidar da alimentação, baixar colesterol é muito importante para você não fazer esse bebê nascer com problemas de saúde. E por isso é tão importante o planejamento familiar, não só com o seu ginecologista obstetra, mas com o cardiologista da mulher, que sabe essas diferenciações. E uma dúvida frequente é se gestante pode ou não tomar remédio para colesterol. Isso é uma dúvida muito comum, e inclusive entre outros médicos, é que a verdade é que assim, as nossas principais diretrizes brasileiras, internacionais, elas contraindicam que mulheres que estejam gestantes estejam tomando a estatina, por conta de um provável ou possível efeito de má formação dos bebês. Porém, a FDA recentemente, um pouco recente, liberou a estatina para situações específicas. Então, foram vistos em alguns estudos mais amplos, porque é muito difícil estudo com gestante. É muito difícil a gente ter isso. Quem é que vai querer colocar e testar algo numa mulher que está grávida, né? Então, é complicado, mas a FDA liberou. Eu posso manter a estatina daquela mulher, que é considerada uma mulher de muito alto risco cardiovascular ou extremo alto risco. O que é isso? Aquelas mulheres que, por exemplo, já infartaram. Vamos supor que é uma mulher que já infartou e que ela precisa desse colesterol lá embaixo. Caso contrário, ela pode, inclusive, ter um novo evento durante a gravidez. Então, nesses casos, se ela já fazia uso e ela tem esse risco, eu posso pensar em até manter o que ela já fazia. A estatina mais segura na gestação é a pravastatina, que é a que tem mais estudos e tudo mais. Mas eu posso também pensar em deixar a rosuvastatina nesses casos selecionados. O ideal é, volto a dizer, a gente ter feito um planejamento com essa mulher. Primeiro, deixar a meta lá embaixo, porque a gente sabe que a própria gestação em si, ela vai fazer com que o teu fígado, o fígado da mulher produza mais colesterol, mais triglicerídeo, porque ela precisa dar isso para o bebê, para formar os hormônios sexuais do bebê dela. E mais outras coisas, enfim. Ou seja, a mulher na gestação vai aumentar normalmente esse colesterol dela. Se já começou a gestação com colesterol alto, a chance de complicação é maior. Então, eu preciso planejar. O ideal é isso. E dar feito, enquanto eu estiver fazendo para essas mulheres que não são mulheres que infartaram já anteriormente, são mulheres que, enfim, estavam só com colesterol alto antes da gestação, o que a gente faz? Cuida delas, suspende enquanto está cuidando delas com a medicação, seja a medicação injetável ou a estatina, coloca um bom método contraceptivo para ela, para não ter falha, de ela não engravidar tomando a medicação, e depois disso, suspende a medicação. Chegou na meta, resolvemos, suspende a medicação, tira o método e vai ter o filho. E a partir daí, já que você falou sobre colesterol em crianças, né, em jovens, a gente sabe que existe até uma idade ideal, né? Um alvo. Evita entrar em contato com açúcar, com uma alimentação mais saudável possível até pelo menos 2 anos de idade. Isso tudo é importante, porque quando eu vou formar a célula de gordura, até mais ou menos os 2 anos ou até 4 anos, depende da literatura,
Então, já que você falou sobre a questão do colesterol, né, em crianças, é muito importante a gente entender que existe uma certa idade. Evitar expor a criança a açúcar, a alimentos ultraprocessados em até 2 anos de idade. Isso por quê? Porque tanto se fala, além de diversas outras explicações, uma delas é que é a fase até 2 anos de idade, algumas literaturas falam, até estendem um pouco mais, até 4 anos, que eu estou produzindo a minha quantidade de célula de gordura. É a hiperplasia da célula que a gente fala. Isso é interessante. Isso é interessante. Por quê? Você forma o obeso na infância. Tá? As células de gordura, depois de uma certa idade, a gente não produz mais células de gordura. Tá bem? Ela não tem capacidade de se reproduzir, diferente de célula da pele, por exemplo. Então, é na infância que a gente vai definir se alguém vai ter tendência ou não à obesidade. O grande porém é que as células de obesidade, mas eu fui magrinho quando era pequeno e agora eu sou obeso. Beleza, isso pode acontecer porque as células de gordura, elas podem se dilatar infinitamente, tá bom? Mas aí é outra coisa, tá? E aí, antes de entrar nesse aí, e aí é interessante, a gente estava falando de gestação, preparação para gravidez, muitas mulheres têm dificuldade para engravidar por estarem obesas. Então, até mesmo para conseguir engravidar, você precisa estar no shape. Tem que emagrecer, tem que fazer atividade física. Quer engravidar, está com dificuldade, emagrece. Os estudos agora com o Ozempic, por exemplo, homens que usaram emagreceram, tiveram melhor capacidade dos seus espermatozoides. Ou seja, a obesidade interfere inclusive na reprodução. Se lembrar que colesterol ele nunca está sozinho, a gente sempre está dentro de um negócio chamado síndrome metabólica. E a síndrome metabólica nada mais é do que colesterol alto, glicemia elevada, sobrepeso, cintura abdominal. E o que é interessante, olha só, a gente está caminhando aqui embaixo de um sol bonito, uma iluminação boa, e a gente está não só queimando gordura, mas a gente também está se expondo à luz solar para produzir vitamina D. Saiu um estudo recente mostrando que quem tem gordura abdominal aumentada associada à vitamina D baixa tem um aumento de risco cardiovascular, ou seja, aumenta muito as chances de AVC, infarto e outras complicações, até mesmo a morte por doença cardiovascular. Grande problema disso. Médicos que estudam só a primeira parte do livro de fisiologia vão dizer que é só repor vitamina D e fazer lipoaspiração que está tudo certo. Sim. Quando, na verdade, isso aqui reflete estilo de vida. São pessoas sedentárias que não se expõem à atividade física ao ar livre e, com isso, acabam aumentando o seu risco cardiovascular. A atividade física ao ar livre, isso aqui que a gente está fazendo, ela é boa não só do ponto de vista metabólico, de estar se movimentando, nada disso. Mas a gente está aqui, ó, sentindo o vento, está ouvindo pássaros, a gente está tendo sensações e sentimentos que vão fazendo com que a gente diminua cortisol, que diminua estresse e com isso diminui a inflamação, né? Libera mais endorfina para a gente se sentir melhor. Então a atividade física ao ar livre reduz risco cardiovascular. E aí vem as picaretagens e diz para você que você tem que fazer reposição de vitaminas na veia, os soros milagrosos, e aí aumentar a sua vitamina D lá no alto. Então, assim, para pacientes, para pessoas que têm predisposição a fraturas, que são considerados grupos como fator de risco, como pacientes idosos frágeis, como pacientes que têm dificuldade de mobilidade, como pacientes que têm as perninhas mais finas, que é o que a gente fala de sarcopênico, enfim. Alguns grupos selecionados, o ideal são valores acima de 30, e tudo bem. Mas também a gente não pode esquecer que a hipervitaminose D, ela pode causar problemas, né? Então pode aumentar a predisposição de cálculos renais, tá? Então, além disso, ela pode alterar a calcificação, aumentar a calcificação nas artérias, enfim.
Então, tudo em excesso também é prejudicial, nem tão pouco, nem muito. Perfeito. E não tem indicação de fazer reposição endovenosa para os pacientes que têm uma boa absorção intestinal. Exatamente. Então, você absorve normal? Como é que a gente sabe disso? Você não tem nenhuma doença de prejuízo de absorção intestinal das vitaminas. Então, pronto. Faz a reposição oral que está tudo certo. Exatamente, você tocou num ponto crítico, está na moda essa história de soroterapia, né? E muitos influencers aí que não tem nada a ver com a saúde, que se enchem de hormônio para mostrar um físico invejável, mas é um físico fabricado, um físico, na verdade, que de saúde não tem nada. Falando sobre soroterapia. Soroterapia, pessoal, muito cuidado, tá? Tem as suas indicações, pacientes que realmente têm síndrome desabsortiva, que precisam se reidratar de forma rápida, isso aí é outra coisa. Mas pra gente que tem condições de se alimentar, inclusive tem um vídeo no canal que eu mostrei a nossa geladeira, a gente voltando das férias, e eu mostrei o que a gente tem lá, que a gente tem frutas, e cada fruta tem a sua responsabilidade por vitamina. E é muito comum o paciente chegar no consultório pedindo polivitamínico, né? E por falar em físico invejável e o uso de esteroide, outro fator que muitas pessoas chegam no consultório, muitas mulheres na pós-menopausa, inclusive, entrou na pós-menopausa, foi em alguma ginecologista que também acabou virando medicina integrativa e sugeriu que ela colocasse um chip hormonal, um chip da beleza, e nesse chip hormonal, além da reposição hormonal que a pessoa realmente tem que fazer, a mulher, que a maioria pode fazer e é seguro, que é a reposição em gel de estrogênio e progesterona, foi colocado testosterona nesse chip. E essas mulheres estão fazendo reposição de testosterona. Não só isso, muito comum jovens chegarem no consultório porque resolveram usar hormônios esteroides para performance, para melhorar o corpo e tudo mais. O que acontece? Vem os resultados de colesterol, LDL lá em cima, que é o colesterol ruim, e o HDL, que a gente ainda não falou, que é uma fração do colesterol, que é uma fração boa, né, que protege o coração simplesmente porque ele pega aquele colesterol e leva para o fígado para metabolizar. Ele tira aquele colesterol, ele faz uma limpeza no teu sangue como se fosse isso. E ajuda no metabolismo desse colesterol para, digamos que, triturar aquele colesterol, tirar aquilo de ruim que tem no teu corpo. Então, só antes da próxima informação, não esquece, se inscreve logo no canal, curte, compartilha, essas informações são muito importantes, são informações que a gente está passando aqui de forma simples, leve e solta, tá bem? Pode continuar. E aí, ele vem com um LDL lá em cima e um HDL lá embaixo, ou seja, não está mais protegido. Então, a gente precisa entender que elas muitas vezes nem sabem por que isso aconteceu, não foi explicado na hora de colocar o chip. Exato. E vem desesperada, já com formação às vezes de placa, de gordura, por esse excesso de colesterol ruim a longo prazo. Então, placa de gordura nas artérias do pescoço, no coração, enfim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem fatores externos, além da alimentação, que pode aumentar o teu colesterol. Eu contei uma história que eu já te contei a respeito daquela paciente que veio fazer um risco cirúrgico no meu consultório, uma cirurgia plástica de nariz. Uma paciente de 35 anos, né, jovem, bonita, que procura cuidar da sua atividade física, mas estava fazendo há muito tempo reposição hormonal com testosterona. Na avaliação do exame físico dela, fazer exame abdominal, costumo fazer, eu notei uma vibração. E na ausculta tinha um barulho estranho. O que era? A aorta abdominal dela estava muito aumentada e estava fazendo uma alteração de aneurisma de aorta abdominal. Por que isso ocorre? O colesterol vai lá, ele se deposita na aorta abdominal e ele acaba fragilizando a aorta, fazendo com que ela se dilate, causando aneurisma. E isso é muito sério, isso é muito grave, tá bom? Então, muito cuidado com essa história de reposição hormonal. Homens, muito frequente, homens a partir dos 40 anos, pessoal, é o seguinte, tá? A gente vai ter uma queda da produção de testosterona e da testosterona livre.
E isso é comum, isso aqui não é problema nenhum, não é nenhum pecado, tá bem? Isso não vai interferir na nossa libido, na nossa capacidade de atividade sexual, não vai interferir na nossa capacidade do dia a dia. Se você está se sentindo mais fraco, com menos capacidade, menos ânimo, a atividade sexual está diminuída, isso pode ser colesterol alto, pode ser glicose elevada, pode ser falta da atividade física, e aí a atividade física, nesse sentido, tem que ser mescla, atividade aeróbica, isso aqui que a gente está fazendo, né? Caminhando de forma vigorosa, e musculação, tá bem? E tem que pesquisar também se de repente já não tem doença arterial coronariana. A disfunção erétil, né? A impotência sexual, tá bom? Brochar, ela antecipa em até 5 anos o infarto. Ou seja, a maioria dos homens que apresentam a disfunção sexual, que falham lá na hora H, eles já estão com risco muito aumentado de infarto. Então, se eu tiver que colocar a meta do meu paciente, o que são as metas, Vitor? O que é que eu espero, então, no início de tratamento de um paciente? Bem, a gente vai sempre avaliar qual é o risco desse paciente. É muito comum a gente pegar resultado do laboratório. Outro dia eu vi um influencer muito famoso do meio do fisiculturismo aí, o maior influencer do Brasil e do mundo, olhando o resultado de laboratório dele e dos seus amigos. E aí ele olhava lá o resultado e via, olha, para paciente, você tem que estar tanto e tal. E ele lendo o resultado que vinha no laboratório. Tudo errado, tá? Tudo errado. Por quê? Porque a meta de LDL, ela é individual. Cada paciente vai ter a sua meta própria de LDL. Por isso a importância de procurar o médico, o cardiologista, porque ele tem que saber esse diferencial. Não adianta você solicitar para você mesmo um perfil de colesterol, LDL e tudo, e você querer interpretar de acordo com o valor de referência do laboratório. Não, porque o tratamento ele é individualizado. Exato. Então, para cada paciente a gente vai ter uma meta, a gente não vai falar aqui de valores, eu vou botar aqui na tela os valores para cada risco cardiovascular. Também existem formas de a gente calcular esse risco, aí tem que estar no cardiologista para fazer isso, eu acho importante. Mas vamos falar aqui sobre tratamentos e seus mitos, tá bom? Não, mas antes disso eu quero contar uma história. Eu conto história. Falando em relação a valor, sim, porque é importante que isso é uma dúvida comum no consultório. Tá. Uma mulher que chegou no meu consultório, ela tinha risco alto de ter infarto no futuro. Por conta disso, a meta dela, que a gente recomenda, seria abaixo de 70, mas ela nunca tinha conseguido, porque ela tem também componente familiar. Então, ela tem o que a gente fala, provavelmente uma hipercolesterolemia familiar. Tá bom. Com isso, eu entrei com medicações mais potentes, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Injetável, oral, e nós conseguimos uma meta de LDL que o laboratório jogou para 20 para ela. Ela me mandou mensagem desesperada, pensando que isso iria influenciar de maneira negativa para ela. Se ela não ia ter mais sintomas na menopausa, nós já falamos aqui que não, porque existem outros órgãos, então isso é uma coisa muito importante. Estatina, que é a medicação mais prescrita no mundo para tratar colesterol, causa ou não causa câncer? Mito. Mito, não causa câncer, tá bem? Segunda coisa, estatina causa ou não causa demência? Mito, muito pelo contrário. Se eu melhoro o perfil de colesterol desse indivíduo, eu diminuo a inflamação e com isso eu diminuo o que a gente fala de demência vascular. Existe uma demência que não é só demência de Alzheimer, de pique, aquelas outras. Demência da própria vasculatura. Segundo mito, as dores. Esse aqui eu acho que é o principal, né? Então, estatina causa dor? Pode causar dor muscular, a depender da propensão dessa pessoa. Como é essa dor muscular da estatina? Como é a característica? É uma dor principalmente em membros inferiores, que é de baixo para cima, tá? Então não é uma dor que geralmente é mais nas panturrilhas, mais nas pernas,
Não é aquela dor articular, não causa dor na articulação, isso é importante. Para aqueles pacientes, por exemplo, que tomam estatina e de manhã amanhecem com dor nas mãos, assim. Não tem a ver com estatina, provavelmente é uma osteoartrose, outra coisa, tem que procurar o especialista, reumatologista principalmente, ou até mesmo ortopedista, a depender, mas principalmente reumatologista. E não precisa parar a estatina por conta Não disso. precisa parar. Dor no joelho causa? Não. O que causa realmente é dor na musculatura, como se fosse em panturrilha, em coxa. Geralmente é isso, tá? É de baixo para cima. Geralmente em cima não se tem tanto relato, apesar de poder, mas é mais de baixo, mais embaixo. Tá, se causa dor muscular, causa perda de massa muscular, é ruim para idoso, causa sarcopenia, por exemplo. Eu vejo alguns geriatras suspendendo a estatina de alta potência com medo de sarcopenia. Mito. Beleza. Segunda coisa, causa perda de força. Não, muito pelo contrário, mito. Não tem perda de força. Então não causa perda de força, pode continuar fazendo sua musculação tranquila e calma. E é muito importante entender que quando eles têm essa perda, essa dor muscular no membro inferior, muitas das vezes a gente não suspende logo a estatina. O que a gente faz? A gente pode traçar a estratégia de mudar o tipo de estatina. Que existem estatinas que são consideradas mais seguras para aqueles pacientes idosos que têm menos efeito colateral, apesar de ter uma potência um pouco menor. Qual estatina? A pitavastatina, por exemplo. Beleza. A pitavastatina é interessante que ela é super segura, inclusive em relação a interações medicamentosas. Então, pacientes que possuem HIV podem tomar sem problema algum, tranquilo e calmo, né? Pacientes que fazem muitas medicações, aqueles pacientes reumáticos, que a gente acabou de comentar, também pode tomar a pitavastatina, que é excelente. A dose máxima dela não chega a ser uma dose, uma estatina de alta potência, uma estatina de potência moderada. Mas a gente pode fazer, então, uma associação com outros fármacos, como, por exemplo, a ezetimiba, para tentar fazer um aumento dessa potência, ou até mesmo uma outra medicação que é mais nova no mercado, que é o ácido bempedoico. E a gente tem os inibidores do PCSK9, que já age como... Esses aí são maravilhosos, porque eles vão agir nos receptores desse negócio chamado PCSK9. O PCSK9 nada mais é do que a mão que pega o colesterol do fígado e joga no sangue. E aí o que ele faz? Ele inibe isso. Essa mão não vai pegar o colesterol do fígado e jogar no sangue. Lembra que a gente falou que o nosso corpo produz LDL. Quem produz mais? O fígado. A PCSK9 a gente pode inibir através de medicamento injetável, que tem aquela a cada 15 dias, o Evolucumab, bom dia, que é o Repata, e tem a que pode ser feita a cada semestre, a cada 6 meses. O Evolucumab a cada 15 dias, mas o Simbrava, por exemplo, a cada 6 meses. Perfeito. Outro ponto é que já estão estudando uma forma de silenciar o gene que produz essa PCSK9, e com isso seria uma medicação para tomar uma vez na vida. Ainda não tem no mercado, tá bem? Vai ser uma medicação injetável, de RNA, e quem sabe um dia a gente vai ter uma medicação para tomar uma vez na vida. Com certeza não vai ser barato. Mas foi aprovado no FDA, né, nos Estados Unidos, uma medicação inibidora de PCSK9 via oral. Então, eu tenho um paciente, Luciana, que eu passei a medicação injetável para colesterol e o paciente não fez porque tem medo de agulha, tem medo de injetável. E é homem, 50 e poucos anos, mas a gente vai saber os traumas que tem. Então ele não fez, infelizmente, acabou infartando esse paciente, inclusive, porque não fez a medicação injetável. Agora vai ter a opção via oral, que vai nos ajudar bastante nesse tratamento. Ainda não tem no Brasil, mas em breve a gente vai ter essa opção. Vem um ponto. Chegamos na meta, e aí, Vitor, suspende a estatina? Não, nunca. A estatina é para sempre, pro resto da vida. O que a gente fala de efeito residual, o que é aquele negócio que a gente diz que é o resíduo, o que é que a gente tem que pensar em relação a esses pacientes? Por que a gente não tem que suspender a estatina? A estatina ela não tem só o efeito de reduzir o colesterol, tá bem? Ela também tem um efeito, além disso, ela é um anti-inflamatório para o nosso sistema cardiovascular. Mas imaginem o seguinte, tá?
Se você é uma pessoa que tem tendência a ter câncer de pele e você ficar exposto ao sol meio-dia sem protetor solar todos os dias da sua vida, você vai ter câncer de pele com certeza, tá bom? Logo, o que você vai fazer? Você vai tentar se proteger o máximo que puder. A estatina é a mesma coisa. Se você, quanto mais tempo o seu colesterol estiver alto na corrente sanguínea, maior a chance de você ter infarto e AVC. Por isso, tem que ser um tratamento mais rápido possível para baixar esse colesterol, de forma mais intensa possível e duradoura. Tem que ser para o resto da vida. Exatamente. Bem, a gente vai chegando então ao fim do nosso vídeo, foi muito bom, foi muito explicativo. Eu agradeço quem ficou até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, falar do nosso canal, também deixar seus comentários, suas dúvidas sobre colesterol, que a gente vai sempre trazer aqui de forma simples, objetiva e dando um passeio com vocês.